Nessa manhã nós estaremos meditando no livro de Marcos e no livro de João. Vamos fazer a leitura de dois textos. Queria que os irmãos primeiro abrissem as suas Bíblias em Marcos capítulo 4. Vamos ler os versículos 38 ao 41. Depois iremos ler João capítulo 21, de 1 a 14. Os irmãos que encontraram Marcos capítulo 4, de 38 a 41, se colocam de pé, por favor. Na verdade, a partir do 35 ao 41. O texto diz: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim temidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedece? E aí vamos para João, capítulo 21. Vamos ler os versículos do 1 ao 14. João 21, de 1 a 14. Eu vou pedir à irmãzinha Ana Paula que faça essa leitura, por favor. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Eu vou pedir à irmã Erivalda que ore por mim nessa hora, para que Deus possa me usar nesta hora, para que a palavra dele seja explanada de acordo com a vontade dele, por favor. Louvado, exaltado.
Amém, Senhor. Senhor, grandes coisas tu tem feito por nós, Senhor, por isso nós estamos alegres. Amém, Deus. Só o privilégio de estarmos aqui, de ouvir a tua palavra, Amém, de poder juntos te louvar, Senhor, de motivo de nos alegrar. Amém, Deus. Senhor, neste momento teu servo está na frente, se colocando diante do teu altar. Amém, Senhor. Para que tu derrames sobre ele a tua bênção. Amém, Deus. A unção do teu Espírito Santo. Amém, Pai, Senhor. para que ao abrir a boca, Senhor, o teu Espírito possa estar falando. Em nome de Jesus. Usa poderosamente o teu Filho. Amém, meu Senhor. Senhor, em nome de Jesus, fala, Senhor, com o teu povo. Aleluia. Para que tu desejas, Pai. É verdade, Que nós possamos ouvir, Senhor. Amém. Abra, Senhor, o nosso entendimento. Amém, Pai. Deus. Para que a tua palavra, Senhor, ache guarida. Amém, Deus. Senhor, usa teu filho, Pai. Abençoa, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que ele possa estar revestido do teu poder. Amém, Senhor. Que tudo, Senhor, seja feito de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, que seja uma manhã poderosa. Amém, Senhor. Ó Pai, que a tua palavra cada dia mais encontre, Senhor. Ó Pai, morar em nosso coração, que nós possamos viver, Senhor, de acordo com a tua vontade. Amém, Pai. Deus. Justa, perfeita e agradável. Amém, Pai. Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. O tema da mensagem desta manhã é: Jesus é a única esperança. Glória a Deus. Observe que Jesus foi a esperança dos discípulos ali naquele momento. Um momento onde não havia mais esperança. Eles já tinham desistido. Eles já tinham parado. Quem mandou puxar a rede? Jesus pergunta a eles. Quem mandou vocês parar? Volte para o mar, lança a rede à direita. Observe que às vezes não tem mais esperança, não existe mais possibilidade, mas Jesus, Ele é a esperança da nossa vida. Às vezes nós olhamos para algumas coisas na nossa vida e nós vemos tão distante. Nós olhamos para a nossa família e vemos uma possibilidade tão remota. E aí Deus diz: olha, tem esperança para o seu filho, tem esperança para o seu marido, tem esperança para o seu neto, tem esperança para a sua família. A sua família pertence ao Senhor. Ele é o Senhor da sua casa, Ele é o Senhor da sua família. Talvez os seus familiares ainda não saibam disso. Assim como Jesus, queridos irmãos, foi a esperança dos discípulos, Ele é a nossa esperança também, sem tirar nem pôr nada. Ele é o mesmo Deus, da mesma forma como agiu na vida deles, Ele quer agir na nossa vida também. Mas observe que os discípulos obedeceram, apesar do conhecimento. Eles poderiam dizer, Pedro poderia dizer: quem é o Senhor? Eu sou um pescador antigo. O Senhor é pescador? Jesus ia dizer: não. Ele diz: então eu sou pescador, eu sou uma pessoa experiente. E por que eu tenho que lançar a rede? Mas Pedro não questiona, Marco não questiona, o Zebedeu não questionou, os filhos de Zebedeu não questionou, e assim tem que ser eu e você. Não podemos questionar o que Deus nos manda fazer. Basta simplesmente obedecer. Uma forte tempestade, queridos irmãos, agitava o barco daqueles homens. Observe que o medo tomou conta deles, ante a possibilidade de afundar. Mesmo com Jesus estando presente dentro do barco, eles poderiam dizer: não, o Senhor está aqui, esse barco não afundará, porque Ele é o Senhor. Mas ante a presença de Jesus, isso às vezes acontece conosco. Às vezes o nosso barco está a pique, o mar está remoto, as tempestades estão abatendo na nossa vida, mas Jesus está no seu barco. E eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: o seu barco não vai afundar, porque Jesus é o Senhor da sua vida. Amém. Jesus é o seu Senhor, meu irmão.
solução. Então o seu barco não vai afundar. Antes de afundar, Jesus, ele trará a solução. Ele vai dizer ao mar: acalma-te. Ele vai dizer: o vento emudece, o vento vai emudecer, porque Ele é Deus e Ele é o Senhor da sua vida. Eu quero te dizer que diante dessa atitude de Cristo, de fazer o mar parar, de fazer o vento se calar e emudecer, eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É Jesus de Nazaré, é o Senhor das nossas vidas. Então, mesmo após a ressurreição, e a ascensão, as pessoas continuam perguntando até hoje. Quando nós falamos de Jesus, muita gente pergunta: quem é este que tem poder de fazer algo maravilhoso? Então, Jesus, ele é o direcionador, é aquele que nos orienta para o caminho a tomar, é aquele que nos orienta o que devemos fazer. Então, os discípulos haviam trabalhado toda a noite. Observe que foi uma noite de trabalho, mas sem sucesso. Nada pegaram. Então, esses, inclusive, chegou até o ponto de que ele não tinha mesmo um sustento pessoal. Eles não pegaram peixe nem para levar para casa, nem para o almoço. Porque o peixe não era só para a casa deles, eles vendiam também, mas eles não tinham peixe para levar para casa. Entretanto, sob a ordem e a direção de Jesus, eles acharam o que procuravam, eles acharam o peixe, eles lançaram a rede. Então, será que eles já não haviam lançado a rede do lado direito? Eu acredito, meus irmãos, que eles já tinham lançado a rede de todos os lados. Mas o interessante é que Jesus, ele tem o controle da vida dos peixes também. Aleluia. Jesus controla todas as coisas, porque ele é o Deus poderoso. Então, considerando o tempo gasto por eles até ali, trabalharam a noite toda, com certeza já haviam lançado as redes várias vezes naquele lugar onde Jesus disse: lança a rede à direita. Observe que, mas sob a orientação de Cristo, as pessoas com certeza terão sucesso. Então, quando obedecemos a Ele, nós somos mais do que vencedores. Quando nós desobedecemos, nós somos derrotados. Quando nós obedecemos, nós somos vitoriosos, queridos. O que está em jogo aqui é a divindade de Jesus. Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Então Ele tem a vitória para você, Ele tem a vitória para nós. Então o Filho de Deus, Ele tem total controle sobre os elementos da natureza, mas tem total controle sobre a nossa vida também. Então, quando nós obedecemos a Ele, o nosso fracasso se transforma em vitória. Quem mandou parar a rede? Quem mandou puxar? Às vezes nós puxamos a nossa rede: olha, não tem mais jeito, eu vou te puxar essa rede. Ele diz: volte, Edson, lance a sua rede novamente, faça de novo. E aí, quando nós fazemos sobre a ordem de Jesus, sobre o prisma dele, sobre a visão dele, sobre a perspectiva dele, nós somos vitoriosos, meus irmãos. É preciso viver sobre a orientação de Jesus. Então, isso nos dá uma grande lição a respeito da tentativa humana de buscar independência. Nós não conseguiremos ser independentes, porque nós somos dependentes de Deus. Aqueles que tentam ser independentes se dão mal, sofrem na vida, pagam o preço. Então, 7 pescadores não sabiam mais do que Jesus, um homem que não era pescador, mas ele tinha o domínio sobre a pesca, ele tinha o domínio sobre o mar. Então, eram pescadores profissionais, eram homens preparados, percebam que Cristo os chama para ser seus discípulos. Jesus disse a ele assim: vocês não serão mais pescadores de peixe, não, vocês serão pescadores de homens. E às vezes se ao nosso entendimento, nós julgaríamos, que Jesus, quando o Erivaldo estava aqui ensinando a classe, eu estava pensando na mensagem. Se Jesus fosse olhar pela capacidade, ele jamais iria escolher aqueles homens, os homens iletrados, os homens indoutos, sem conhecimento, sem cultura, sem formação. Mas Deus, eu quero te dizer uma coisa: Deus não vê como nós vemos, Deus não olha como nós olhamos, Deus não olha
o homem na perspectiva externa, no exterior, no seu intelecto, na sua cultura. Deus olha o coração do homem, e aqueles homens tinham um coração de adoradores. Deus busca adoradores. Então, aprenderam essa profissão com seus pais. Observe que eram pessoas completamente preparadas, sabiam a hora e os melhores lugares de pescar. O pescador, quem é pescador sabe, talvez tenha algum pescador aqui, eu não sou pescador, mas o pescador, ele consegue marcar o lugar onde dá muito peixe. Aí ele chega naquele local, ele para o barco e olha um ponto assim, olha, quando eu parar aqui é um lugar que dá peixe bastante. Geralmente onde eles mais pescam, diz, esse é o ponto ideal. Aí eles buscam algo assim, em um local que tenha, diz, olha, toda vez eu vou parar nesse lugar. Mas eles sabiam, eram pessoas que conheciam tudo no mar, que entendiam tudo de pescaria. Mas Jesus, queridos irmãos, não era pescador, mas entendia do mar. Quem é esse que até o mar lhe obedece? Era aquele, Jesus é aquele que o mar obedece a ele, que os peixes o obedecem. Então, essa foi uma lição de Deus para a igreja de Corinto. Observe que uma igreja supriu com todos os dons, mas que ainda precisavam aprender a buscar a orientação divina. A igreja de Corinto continuavam vivendo segundo o desejo do seu coração, fazendo aquilo que desejava. Mas eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos, nós precisamos viver para agradar o nosso Deus, porque Ele tem a bússola de toda a nossa vitória, Ele tem orientação para a nossa vitória. Interessante notar ainda como fica a teologia da prosperidade aqui nesse contexto, né? Eu quero dizer que porque os discípulos apenas não tiveram fé e declararam peixes, pule, a história de declarar não funciona, de determinar não funciona. Certamente eles poderiam ter determinado ali, porque quem determina é Deus. É Deus que determina na sua vida, é Deus que determina na vida da sua família. Eu quero dizer que homens extremamente capazes no que faziam, os discípulos, eles eram altamente profissionais. Por que não decretaram para que a pescaria vitoriosa tornasse bênção, os peixes viessem até eles? Porque não ia funcionar com Deus, não funciona dessa forma. A resposta é essa, não é bíblico. Com Deus não funciona. Eu não determino para Deus, porque Jesus é a única esperança. Se por acaso eu pudesse determinar, Jesus deixava de ser a única esperança. Não tinha sentido. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que o texto nos adverte que não podemos encontrar nossos frutos sem a orientação divina. Eu não posso encontrar a vitória se não for orientado pelo Senhor. Por mim mesmo, pela minha capacidade, pelo meu conhecimento, pela minha formação, não funciona. Não funciona. Outro dia, uma pessoa me perguntou lá na empresa, disse assim, seu Edson, aqui próximo, muitas empresas já foi assaltada aqui, porque aqui o SESI, ninguém rouba aqui, o senhor deve ter uma técnica aí, muito boa. Se você falar assim, as empresas vão querer, tudo vai querer me contratar. Eu disse, não é isso não. O segredo do ladrão não vem aqui, de ser uma empresa próspera, que todo dia de manhã eu chego aqui nessa empresa, eu entro na minha sala, eu tranco a porta, e aí eu boto meu joelho no chão e digo, Senhor, cobre essa empresa aqui com o teu sangue, protege essas pessoas, repreende o inimigo, repreende o ladrão. Aí a pessoa parou assim, eu disse, o segredo da vitória está em Jesus, é Jesus que nos dá a vitória. Então eu quero te dizer, por melhor profissional que nós sejamos, como os pescadores eram, excelentes pescadores, mas a vitória não estava na capacidade dele, a vitória não estava no conhecimento deles, a vitória estava em Jesus de Nazaré. E eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, a sua vitória está no Senhor, a vitória da sua família está no Senhor. Então, querido, nós também que João exorta para o cuidado que os cristãos devem ter em relação a confiar na capacidade oferecida pelos sentidos. Às vezes a gente, não, eu percebo que é ali, deve ser dessa forma. Os sentidos humanos não são capazes de captar toda a realidade à nossa volta. Nós não temos capacidade de perceber tudo o que acontece, nós não temos capacidade de saber todas as coisas. Então, queridos irmãos, confiar
exclusivamente nos sentidos humanos, é ser simplista com relação à vida. Eu quero te dizer, as coisas espirituais só se percebem pelo Espírito, só através da capacidade dada pelo Espírito de Deus. Então, meus irmãos, Jesus é a única esperança. Então, não existe solução fora de Jesus. Jesus é a esperança da sua vida. Então, nós que somente, após lançarem as redes ao mar, é que João, discípulo amado, ele reconhece que era Jesus. Observe que Jesus estava conversando com eles, com certeza, quando eles chegaram lá, Jesus disse: foi o que aconteceu? Eles: não pescamos nada. E nada de perceber de quem se tratava, não pescamos nada, pescamos a noite toda. Jesus disse: volta, lança a rede à direita. Ele deve ter olhado assim: como é que pode? Lançamos a rede a noite inteira, e lançar a rede é muito puxado, é muito complicado, é muito complexo e é cansativo. E na verdade eles resolveram obedecer. E quando nós obedecemos, queridos irmãos, isso demonstra que eles foram ajudados por Jesus, sem nem mesmo saber quem era Jesus. Observe que eles só perceberam quem era Jesus depois que eles lançaram as redes, e as redes vieram, com a Bíblia diz, com 135 grandes peixes. E a Bíblia, quando fala sobre grande, deve ter sido peixe de uma quantidade, tamanho bem significativo para eles. E na verdade, os seus sentidos foram capazes de ouvir a voz de Jesus, mas eu quero dizer, não foram capazes de perceber que estavam sendo orientados pelo próprio Deus. Era Jesus, era o próprio Deus orientando eles. Muitas vezes a providência divina alcança os seus filhos sem que nós percebamos. Quantas vezes Deus tem lhe orientado, quantas vezes Deus tem lhe dito: faça dessa forma, e a gente muitas vezes nem percebe que é Deus, imaginamos que é coisa da nossa cabeça, mas é o Senhor nos orientando. Então, o salmista, ele havia entendido a respeito dessa extensão e cuidado de Deus, quando ele diz no Salmo 127, versículo 2: quais os seus amados ele o dá enquanto dorme? Ele nos dá enquanto nós dormimos. Ele cuida de nós enquanto nós dormimos. Então, Jesus é o nosso orientador, né? Segundo, Jesus é o nosso sustentador. Jesus é quem sustentou a vida dos discípulos. Eu quero te dizer que nessa manhã que Jesus é quem sustenta a sua vida. É Ele que lhe dá força e capacidade. Então, além de lhes dar a direção correta para alcançar os frutos desejados, também sustenta a nossa vida. Jesus é o nosso sustentador, é aquele que sustenta as nossas necessidades, que supre a nossa necessidade. Eu quero te dizer, tudo aquilo que nós estamos vendo aqui veio do céu. Tudo o que você tem veio do céu, tudo que você tem veio de Deus. Veja que ao chegarmos às margens do mar, ao chegarem às margens do mar de Tiberíades, Jesus já estava lá com uma pequena fogueira assando peixes. Jesus chama eles para comer, chama eles para se alimentar. Então, peixe assado e pão. Meus irmãos, a Bíblia diz que foi um pão assado na pedra. Não sei se vocês sabem, a pizza que é feita no fogão de pedra, no forno de pedra, é bem mais gostosa do que a pizza que é feita no forno elétrico. O pão feito em pedra, então foi um pão delicioso que Jesus tinha ali esperando os discípulos. Jesus tinha um peixinho assado, então os discípulos não tinham comido nem pão, nem peixe, nem nada. E Jesus estava ali, então Jesus lhe dá a orientação certa. Enquanto eles, queridos irmãos, enquanto eles não pescavam no lugar indicado, mas Jesus indicou o local de pescar. E eu quero te dizer que Jesus, ele tem orientação para todos nós. Ele nos orienta o caminho no qual devemos andar. Nós que esses peixes utilizados por Jesus não foram pescados pelos discípulos, foi um peixe pescado pelo próprio Jesus. Deve ter sido um peixe delicioso, melhor do que o vermelho, melhor do que um peixe delicioso que nós já comemos, melhor do que uma arraia. Deve ter sido um peixe muito especial, porque Jesus, ele só tem o melhor para nos dar. Aleluia. Observe que naquele casamento
O mestre-sala, ele chega para o noivo e diz: poxa, você geralmente se dá o melhor vinho primeiro, para quando as pessoas estivessem embriagadas, dar o pior, porque as pessoas não percebiam mais. Você deixou o melhor vinho para o último, porque aquele vinho quem tinha feito foi Jesus. Jesus, ele sempre tem o melhor para nos dar. Eu quero dizer que Jesus tem o melhor para a sua vida. Jesus tem o melhor para você. Então, queridos irmãos, a multiplicação de pães e peixes em outras ocasiões também apontam para essa direção. Jesus é aquele que tem solução para as nossas vidas. Os evangelistas procuram demonstrar que é nosso sustento material, o nosso pão, a nossa carne, a nossa farinha e os nossos sustentos espirituais também, a unção de Deus na nossa vida, tudo vem do Senhor. É isso que Ele nos ensina, é isso que Ele nos orienta, e é Ele quem tem algo que vai satisfazer a fome humana. É Jesus que tem a solução para os nossos problemas. Eu quero dizer que a solução das nossas famílias está na mão de Jesus. Oh, queridos irmãos, Cristo, Ele tem condições de sustentar a vida de todos aqueles que vão até Ele. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, Ele tem a solução para mim e para você. Ele tem o sustento para nós. Então buscar a Cristo é a razão da nossa esperança, da esperança dos cristãos. Eu quero dizer que João 6, 32, 35 diz que aquele que tem todo o poder de buscar, aqueles irmãos, renovação de nossas forças. Jesus, Ele renova as nossas forças a cada dia. Então Jesus é a única esperança. A esperança dos que sofrem, buscá-lo nas próprias forças, a solução das nossas vidas, buscar nas nossas próprias forças, não vai nos trazer vitória, mas quando nós buscamos, a nossa força está no Senhor, nós somos mais do que vitoriosos. E Jesus também é o nosso consolador, né? Jesus é o nosso sustentador, mas Ele também é o nosso consolador. É aquele que consola nas horas de dificuldades. Eu quero dizer que Jesus nunca abandona os seus, nunca nos abandona, mas está presente nas nossas horas mais difíceis, nos nossos problemas, nas nossas dores, no nosso sofrimento. Jesus está ali ao nosso lado, lado a lado conosco. A Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram, e Jesus, Ele chorou com os que choraram. Quando Ele chega ali na casa de Marta e Maria, Jesus chorou com elas. Elas choraram e Jesus chorou. E Jesus se alegrou também com os que se alegraram. Jesus chegou no casamento, Ele se alegrou naquele casamento também. Então eu quero dizer, pense nas mulheres que estão sofrendo, né? Nos países de origem comunista, onde as mulheres são submergidas, são impostas a um sofrimento atroz para as mulheres. Queridos irmãos, Jesus é a solução para a tristeza das mulheres, dos homens, da sociedade. Eu quero dizer que a presença de alguém no momento do sofrimento é tão importante. As Escrituras dizem que Jesus é que estou convosco todos os dias, e a presença dele nos satisfaz. Jesus é aquele que está ao nosso lado em todo momento de dificuldade. Então, no seu sofrimento, Jesus está com você. Eu quero dizer, queridos irmãos, que João chama atenção para o fato de Jesus estar sempre presente, quer seja nos momentos de disciplina, quer seja nos momentos de frustração, nos momentos de frustração profissionais, nos momentos de frustração materiais. Eu quero dizer que Jesus, Ele está contigo. Eis que estou convosco. Jesus caminha lado a lado conosco. Então veja que o texto traz ensinos claros e poderosos em relação a Jesus ser a nossa única esperança. Jesus foi a esperança dos discípulos, tanto ali, naquele momento onde eles estavam sofrendo, no momento onde eles estavam quase à morte, em uma tempestade, e Jesus também foi a solução dos discípulos, no momento em que eles pescaram a noite toda, e não pegaram nenhum peixe, não tinha nem para o seu sustento. Mas Jesus, eu quero dizer que Jesus, Ele também está conosco, no momento que nós choramos também, e Jesus é a única esperança. Observe que Jairo estava ali com sua filha morta, achando que não tinha mais jeito, né? O seu empregado chega para ele e diz: não incomode o Senhor mais não, sua filha já morreu. Jesus diz: vamos lá.
Jesus vai contigo, Ele caminha lado a lado com você nas suas dificuldades, mas Ele tem a solução, porque Ele é a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança da nossa vida, queridos irmãos. Eu quero te dizer que Ele é a base da esperança cristã. Eu quero dizer que não é nele os cristãos podem encontrar direção, sustento e consolo. Então você, eu, nós podemos ter consolo, direção, aquilo que nós devemos fazer e aquilo que será o melhor para nós. Ele está sempre pronto a nos orientar. Jesus Cristo é a única esperança. Então pense nisso, nas suas dificuldades, nas suas lutas, nos seus problemas, que Jesus é o único que pode solucionar os seus problemas. Eu quero dizer que é por isso que Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança, mas Ele ressuscitou. Então a nossa esperança não é vã, a nossa esperança é uma esperança real. Ele tem a solução para os nossos problemas, Ele tem uma solução para tudo aquilo que tem nos trazido a tristeza. Ele é o consolo para nós nos momentos de dificuldades. Ele pode transformar a nossa tristeza em alegria. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Os discípulos estavam tristes, estavam desiludidos, se sentiam amargurados, não conseguiram pescar nada, certamente com contas a pagar, certamente com despesas, com muitas coisas a fazer, precisando do sustento da família deles, e no entanto, queridos irmãos, estavam desesperados, não sabiam o que fazer, e Jesus chega e diz: volte para o mar, lance a rede à direita. Mas se Jesus tivesse mandado lançar à esquerda, a esquerda também teria peixe, porque os peixes estariam à esquerda, mas Jesus direcionou a solução para a direita, e Jesus está direcionando a solução do seu problema. A dificuldade que você tem, Jesus está lançando a direção. Então ouça Jesus, busque nele, diga: Senhor, qual a direção que eu tenho que lançar a minha rede? Senhor, estou passando por isso, preciso lançar a minha rede. Senhor, não tenho pescado nada. Senhor, eu tenho passado por esse problema. Nesta hora, eu queria que você dobrasse a sua cabeça. Vamos orar nesta hora. Senhor, aqui está o teu povo, Deus. Um povo, Deus, que tem problemas também, Deus. Um povo que tem dificuldade, Deus. Alguns, Deus, já até recolheram as suas redes, Senhor Deus. Mas eu sei, Senhor Deus, que o Senhor tem solução. O Senhor pode direcionar onde devemos lançar a nossa rede, Pai. E nessa hora, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos orienta, Deus, aonde devemos lançar a nossa rede, Senhor Deus, para que possamos captar os peixes que precisamos. Senhor, abençoa, Deus. Nos orienta em tudo, Deus. O Senhor é a nossa esperança, Pai. O Senhor é a esperança para os nossos problemas. O Senhor é a esperança para os nossos problemas materiais. O Senhor é a esperança para as nossas dificuldades espirituais. Senhor, que o Senhor possa ser o nosso consolador, que o Senhor possa ser o nosso orientador, que o Senhor seja o nosso professor, mas sobretudo que o Senhor seja o nosso pastor, que nos oriente em tudo que devemos fazer. Senhor, está aqui um povo que confia no Senhor, que buscam a sua orientação. Nessa hora, Deus, em nome de Jesus, Pai, os teus filhos estão aqui, Deus, buscando a tua orientação. Orienta naquilo que devemos fazer, Pai. Te oramos, Deus, agradecidos, porque o Senhor já nos orientou, o Senhor já trouxe a solução, e a vitória é nossa em Cristo Jesus. Amém. Nos abençoa, te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe aos irmãos.